Direto do plenário está de volta. Vamos acompanhar a sessão desta quinta-feira que volta do intervalo. Gostaria, então, de me pronunciar sobre essa questão da ação direta em constitucionalidade 5625. E eu começo destacando que a Constituição Federal tem como um dos seus princípios fundamentais e, no mesmo inciso, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, a Constituição fez questão de dialogar com esses dois valores, o que significa dizer que os valores sociais estabelecidos na Constituição em relação ao trabalhador não inibem outras iniciativas em razão da liberdade conferida pela própria Constituição Federal. E esses contratos de parceria exatamente se encaixam nessa moldura desse binômio dialógico, valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Então, nós temos de lê-lo de acordo com como está na Constituição. Aliás, sempre relembrada a mensagem do ministro Eros Grau, ensaio de discurso sobre a interpretação e aplicação do direito, no sentido que não pode ser engendrada uma interpretação em tiras da Constituição Federal. Por outro lado, eu verifico que a lei veio exatamente incentivar o empreendedorismo no setor e impedir o desemprego de profissionais de embelezamento, exatamente confirmando essa cláusula pétrea de princípio fundamental e fundamento da República Federativa do Brasil, de que deve-se sempre conjugar valores sociais do trabalho com a livre iniciativa. Sob uma ótica que muito me agrada, que é a análise econômica do direito, o professor Richard Posner, no trabalho Some Economics of Labor Law, ele destaca que a valorização do trabalho e a busca do pleno emprego devem diminuir o custo da transação envolvida nas relações contratuais dos setores, inclusive do setor de embelezamento, conferindo maior eficiência à gestão das atividades do setor, ao tornar mais dinâmica a contratação para a prestação de serviços. Aqui, então, foi destacado que, evidentemente, não vai se permitir, através da chancelaria da constitucionalidade dessa lei, que haja fraudes, exatamente no afã de descaracterizar a relação do trabalho e, digamos assim, desmuniciar o trabalhador das suas garantias. Então, eu anoto aquilo que já foi dito, mas que eu busquei na própria lei, o seguinte, que a lei 13.352 prestigia a livre iniciativa sem, contudo, olvidar da imprescindível proteção ao trabalho, uma vez que, e aqui vem exatamente algumas cláusulas que os eminentes ministros referiram no seu voto. Primeiro, o ministro Lewandowski tocou nesse ponto, representa a faculdade, não a obrigatoriedade, disponibilizada aos empregadores e aos trabalhadores para que possam negociar, caso seja adequado à sua realidade, como está no artigo 1º, a linha A. B, desincentiva a chamada pejotização, que foi também algo repisado pelos eminentes colegas, ao impor exatamente a presença dos sindicatos da categoria profissional e laboral para o contrato de parceria a ser firmado, parágrafo 8º e 9º do artigo 1A. C, estabelece cláusulas obrigatórias que salvaguardam o trabalhador sob pena de nulidade do contrato de parceria, parágrafo 10º do artigo 1A, combinado com o artigo 1B caput. D, reprime a burla à legislação trabalhista ao prever o reconhecimento do vínculo nos casos em que não existir contrato de parceria formalizado ou o profissional parceiro desempenhar funções distintas das previstas no contrato. Artigo 1C caput, e a ministra Rosa Weber estabeleceu quais são os critérios que são observados para verificar se há ou não aquele vínculo empregatício estável, com subordinação, como determina a CLT. E ainda a lei determina que o processo de fiscalização de autuação e de imposição
de multas seja invariavelmente regido pela CLT, artigo 1º, a linha D, caput. Por outro lado, a legislação se coaduna com o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal acerca do princípio da isonomia, uma vez que a diferenciação estabelecida entre trabalhadores CLT e profissionais parceiros está lastreada em critérios objetivos: autonomia da vontade e liberdade de contratar, sendo a celebração de contratos de parceria mera faculdade. Por outro lado, a legislação se coaduna com a razoabilidade, de modo que os artigos 1º-B e 1º-C estabelecem cláusulas contratuais obrigatórias em favor do poder de barganha do trabalhador, como a possibilidade de reconhecimento do vínculo em caso de bula à legislação, e como dever do salão parceiro de preservar condições adequadas de trabalho do profissional parceiro sob pena de rescisão contratual. E aqui eu me permito citar o recurso extraordinário 898-450 do Rio Grande do Sul. Eu fui o relator e o plenário chancelou essas premissas em 10 de setembro de 2015. Então, elogiando os votos aqui que me antecederam, principalmente pedindo vênias ao relator, ministro Luiz Edson Fachin, e elogiando o voto divergente do ministro Nunes Marques, eu peço vênia para divergir do eminente ministro e dileto amigo Luiz Edson Fachin e julgar improcedente em toto o pedido veiculado pela requerente nesta ADI, declarando constitucionais as alterações à Lei 12.592, inseridas pela promulgação da Lei 13.352, de 2016, alinhando-me, portanto, à corrente majoritária que já se formou no sentido da improcedência do pedido. Então, eu proclamo o resultado que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade 5625, vencidos os ministros Luiz Edson Fachin e Rosa Weber. Esse é o resultado. Agora, a tese a ser fixada, o ministro Nunes Marques concordou com a tese que é importante na medida em que hoje o sistema de precedentes ele é... Pois não. Na realidade, eu apenas tirei a dúvida do ministro Barroso se o meu voto contemplava as preocupações de Sua Excelência. Mas eu não cheguei nem a expor a tese, porque geralmente eu aguardo ao final, porque é uma discussão a menos durante o julgamento. Então, no final, eventualmente, se for o voto vencedor, e agora eu quero submeter a Vossas Excelências, mas, de fato, é praticamente idêntica do ministro Barroso. Então, Vossa Excelência tem a palavra para enunciar a tese como relator e autor do voto vencedor. É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016. É nulo o contrato civil de parceria referido quando utilizado para dissimular a relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizer presente seus elementos caracterizadores. Eu pergunto... Perfeito. Há divergência? Não, presidente, na verdade é uma ação direta, né? Vai constar, mas não é uma tese de repercussão geral. Tem efeito vinculante, mas... É a tese que tem efeito vinculante, é isso. Mas estou de pleno acordo. Mas é que eu acho sempre importante nós firmarmos tese, porque o novo Código de Processo Civil fala reiteradamente em tese, os tribunais não podem firmar a tese do Supremo, do STJ, nessa ordem hierárquica do que o Código estabeleceu como a nossa modalidade está decisis ou decisis. Então, a tese é sempre importante. Então, redigerá o acórdão, proclamado esse resultado, redigerá o acórdão o ministro Nunes Marques. Passo agora ao segundo feito da pauta, que, na realidade, já foi julgado. O tribunal
apreciou o tema 683 da repercussão geral, que é o reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso. Essa era a questão. O tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 683, deu provimento ao recurso ordinário para julgar improcedente o pedido formalizado nos termos do voto do relator, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, que, na época, firmou esse voto. Em seguida, o tribunal deliberou fixar a tese em assentada posterior. E aí eu fiz distribuir, não sei se todos receberam, as teses que foram aventadas por grupos de ministros. Então, ministro Marco Aurélio, relator, ministra Rosa Weber e eu seguimos a tese do relator. Qual era? A nomeação, considerado concurso público, deve ser buscada judicialmente no prazo de validade nele previsto. Ministro Alexandre Moraes e ministro Roberto Barroso, a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, entre parênteses, cadastro de reserva, deve: a. ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso. B. Ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. Terceiro grupo que se alinhou à terceira tese, ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, cadastro de reserva, deve: a. ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame, e b. ser proposta dentro do prazo de prescrição previsto no artigo 1º do Decreto 20.910, que nós sabemos que é o prazo quinquenal. Não votaram nem no mérito e nem na tese, muito embora possam fazê-los, os ministros Nunes Marques, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Então, agora, eu vou colher, digamos assim, a tese que nós vamos deixar como referente a esse caso julgado. Então, recurso ordinário 766, eu pergunto, eu vou colher o voto do ministro Nunes Marques. Qual das teses Vossa Excelência se alinha? Presidente, renovo os cumprimentos a todos. Eu esperava até ouvir algum, porque eu não participei dos debates, mas então, eu achei muito próximo a tese do ministro Alexandre Moraes e do ministro Roberto Barroso, com a trazida pelo ministro Edson Fachin, ministro Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Muito próximos, né? Permite, presidente? Pois não. Só para... a diferença aqui, ministro Cássio, na tese trazida por mim e pelo ministro Barroso, a ação deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso. Então, se o concurso tem a validade de 2 anos, seriam os 2 anos. Se eventualmente for renovado, aí 4 anos. E a tese do ministro Fachin, acompanhada pelo ministro Toffoli e Lewandowski, o prazo seria maior. O prazo seria de 5 anos. De ações contra a Fazenda Pública, nós falamos aqui do decreto. Né? Exato, essa é a única diferença. Vossa Excelência se alinha à tese do ministro Alexandre Moraes e Roberto Barroso. Presidente, Vossa Excelência me permite? Claro, ministro Fachin. Embora a palavra esteja com o ministro Nunes Marques ou com o ministro Alexandre Moraes, eu não quero, obviamente, atravessar mas eu estou a verificar, presidente, até pela oportuna síntese que a presidência traz à colação, que nós apreciamos o caso, mas criou-se, vamos dizer assim, um certo impasse em relação a 3 proposições de tese. E se Vossa Excelência e os eminentes pares me permitirem, claro, também
O ministro Nunes Marques, obviamente, está mais do que à vontade para fazer isso. Talvez nós precisássemos sistematizar as semelhanças e diferenças entre essas três teses, porque isso terá um impacto imenso nos concursos públicos. Essa definição é uma definição importante. Entre a tese do ministro Alexandre Moraes, a que eu formulei, há apenas uma proximidade aparente, mas há uma distinção importante que o ministro Alexandre Moraes traz à colação, e entre a tese de Sua Excelência, o relator originário, o ministro Marco Aurélio, e a própria decisão que se tomou, pelo menos os votos que foram tomados no mérito, há um certo, por assim dizer, um certo distanciamento de percepção. Por isso, senhor presidente, eu estaria me propondo, se vossas excelências estiverem de acordo, a pedir vista para trazer essa sistematização das três teses com semelhanças e distinções, ou pelo menos, não sei se caberia, nós não temos aqui o procedimento da vista coletiva, mas este é um caso, como lembrava a nossa eminente decana, a ministra Carmen Lúcia, esse é um caso que o tribunal, ao formular a tese, não estará decidindo somente o recurso extraordinário. Nós estaremos decidindo, nomeadamente, qual é o prazo de acesso à justiça para questionar preterições em concursos públicos, se dentro do prazo de validade, se depois. Então, senhor presidente e ministro Nunes Marques, agradeço a gentileza de Vossa Excelência, que estava com a palavra, e também do senhor presidente e do ministro Alexandre de Moraes. Eu me proporia, em relação ao colegiado, se assim for entendido conveniente, pedir vista neste ponto da fixação da tese, me propondo, com a brevidade possível, trazer a sistematização das diferenças e semelhanças para que aí, quiçá, possamos avançar nessa matéria. Portanto, senhor presidente, é o que eu estou me propondo a fazer. Peço vista, mas submeto o pedido a juiz de conveniência e oportunidade do plenário, sendo certo que essa matéria, de algum modo, também já transitou aqui pelo plenário, mas estou me propondo a fazer esse trabalho e trazer ao colegiado. Eu entendo que não deve haver nenhuma oposição. Pleno acordo, pleno acordo. Todos de acordo? Então vamos seguir essa boa sugestão do ministro Edson Fachin, até porque o feito foi julgado já há um certo tempo, né? E a repercussão é grande mesmo. Tem mais de ano que foi julgado. Então, vamos passar ao feito seguinte, que é o habeas corpus 154248, da relatoria do ministro Edson Fachin. Esse habeas corpus, ele trata do crime de injúria qualificada por racismo, injúria racial, se efetivamente ele se qualifica como crime de racismo e a forciore sujeito àquela imprescritibilidade prevista na Constituição. A resenha do caso é a seguinte: após o voto do ministro Edson Fachin, relator que denegava a ordem, quer dizer, denegava o habeas corpus, o julgamento foi suspenso. Após o voto do ministro Nunes Marques, que concedia a ordem para reconhecer a extinção da punibilidade da paciente pela ocorrência da prescrição, então, na verdade, o ministro Edson Fachin incluiu a injúria racial como crime de racismo e a forciore imprescritível, o ministro Nunes Marques divergiu e declarou extinta a punibilidade, oportunidade em que pediu vistas dos autos o ministro Alexandre de Moraes, que devolveu a vista e, portanto, tem a palavra. Obrigado, presidente. Até só para constar a devolução da vista, eu devolvi a vista no começo de dezembro do ano passado, já, logo após o pedido, para uma análise melhor. Vou fazer um rápido resumo para que todos possamos recordar. O habeas corpus contra
acórdão da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, diz respeito ao paciente que foi condenada, paciente a pena de 1 ano de reclusão em regime aberto. Essa pena foi substituída por restritiva de direito em razão da prática do crime de injúria qualificada, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E a grande discussão é saber se a injúria qualificada, o crime de injúria qualificada, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, nesse caso se equipararia ou poderia ser também considerado como o crime de racismo, consequentemente imprescritível pela Constituição Federal. No voto eu narro os fatos. A paciente ofendeu a dignidade e o decoro de Priscila de Oliveira Alves Souza, valendo-se de elementos referentes à sua raça e à sua cor. Referindo-se à vítima com expressões preconceituosas, abre aspas, negrinha nojenta, ignorante e atrevida, fecha aspas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. A defesa interpôs recurso especial, que foi inadmitido pelo tribunal local, subiu ao STJ. O STJ não conheceu por ser intempestivo. Houve também, como disse aqui, o acórdão da 6ª turma e o HC que se pretende para que se reconheça a prescrição. Esse é o pedido. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da ordem. E saliento aqui o item 4, o item 3 e 4 do parecer, da ementa do parecer da Procuradoria-Geral da República. Item 3, o crime de injúria racial, inserido no artigo 140 do Código Penal, pela Lei 10.741, de 03, é imprescritível, inafiançável e punível com reclusão. E o serão todos os outros tipos penais vindouros que visem a coibir a prática do racismo. E complementa a Procuradoria, diferenças na estrutura dos tipos penais referentes à prática do racismo não podem ser usadas para interpretar a norma constitucional sob pena de total desnaturação do texto constitucional. Como Vossa Excelência já adiantou, o eminente ministro relator, ministro Edson Fachin, denegou a ordem, entendendo que o crime de injúria racial aqui é imprescritível, no que houve a divergência do eminente ministro Nunes Marques pela concessão da ordem para reconhecer a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Presidente, já antecipo, pedindo todas as vênias à divergência inaugurada pelo ministro Nunes Marques, que acompanharei integralmente o eminente ministro relator. E por que isso, em rápida fundamentação? Sabemos que, nos termos do artigo 3º da Constituição Federal, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, diz a Constituição, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Na sequência, o próprio artigo 4º da Constituição Federal, prevendo os princípios fundamentais que devem reger o Brasil nas suas relações internacionais, um deles é o repúdio ao racismo. Na sequência, como um dos direitos fundamentais, artigo 5º, inciso 42, a Constituição diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E aqui, presidente, aqui vem a questão importante. A Constituição determina a extinção de qualquer tipo de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, o combate ao racismo e a imprescritibilidade da prática do racismo. A Constituição, ela não diz que somente é imprescritível um único tipo penal
cujo nome iuris seja o racismo. Não é isso. Ao meu ver, com todo respeito às posições em contrário, o que a Constituição diz é: a prática do racismo constitui crime inafiançável. Ótimo. O que é a prática do racismo? Pergunto eu, se referir à vítima com expressões preconceituosas, volto aqui a repetir as expressões, abre aspas, negrinha nojenta, ignorante e atrevida, fecha aspas. Isso foi ou não uma manifestação ilícita, criminosa e preconceituosa em virtude da condição de negra da vítima? Logicamente, sim. Se foi, isso é a prática de um ato de racismo. Aqui eu vejo claramente a prática de um ato de racismo. Não a prática de um ato de racismo tipificado pela Lei 7.716. Aí é uma espécie de tipo penal, que estabelece tipos penais referentes à discriminação e preconceito, mas aí exige que haja outras elementares do tipo. Mas o legislador, ele puniu também como prática de racismo. O legislador incluiu, com a Lei 9.459, de 13 de maio de 97, o parágrafo 3º no artigo 140. Acrescentou o crime de injúria qualificada, denominada ainda de injúria preconceituosa ou injúria racial. Como dizer que a injúria preconceituosa, a injúria racial, a ofensa discriminatória em virtude da raça, a ofensa discriminatória tão somente porque a pessoa é negra? Como dizer que isso não é uma prática de racismo? Não é a prática do crime de racismo da Lei 7.716, mas é a prática, e deve ser repudiado, do racismo previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E amanhã, o Congresso Nacional pode estabelecer outros tipos penais, outras elementares do tipo, que permitam o enquadramento em outras práticas de racismo. Não há necessidade de um único tipo penal. O que a Constituição torna imprescritível é qualquer prática de condutas racistas. E essa conduta, ao meu ver, praticada pela paciente, foi uma conduta racista. E aqui a interpretação, entendo, que devemos dar, é a interpretação que vem a permitir a efetivação plena do combate ao racismo previsto pela Constituição. Porque somente com essa interpretação plena, que permita a efetivação no combate ao racismo, nós poderemos produzir efetivos e inúmeros resultados positivos para extirpar essa prática secular no Brasil, promovendo uma espécie, aqui vem a ideia de reparação, de redistribuição, de reconhecimento, promovendo uma espécie de compensação pelo tratamento aviltante historicamente aplicado à população negra no Brasil, a ideia de reparação, viabilizando, presidente, dessa forma, um acesso diferenciado à responsabilização penal daqueles que tradicionalmente vêm desrespeitando e discriminando os negros. É uma ideia de redistribuição. E somente com isso nós poderemos atenuar, por meio dessas condenações penais, e aqui sempre o sentido de retribuição, mas o sentido de prevenção também, atenuar com essas condenações penais esse sentimento de inferiorização que as pessoas racistas querem impor às suas vítimas. Me parece que não podemos, de forma alguma, permitir
que se aplique prescrição num caso que claramente demonstra que o agressor, a hora paciente, ela pretendeu inferiorizar a sua vítima, ofendendo-a em virtude de ser negra. Isso, a meu ver, é gênero racismo, espécie injúria racial, mas é do gênero racismo. É, consequentemente, imprescritível, até porque, relembro, que o Brasil também é signatário da Convenção Internacional sobre todas as formas de discriminação racial. E nessa convenção, o Brasil se obrigou, vejam, obrigou a realização de políticas destinadas a eliminar a discriminação racial em todas as suas formas. Em todas as suas formas. Uma das formas de discriminação racial é a ofensa verbal também. É a injúria preconceituosa, é a injúria racial. Mesma previsão no Pacto de São José da Costa Rica e, recentemente, agora, em 2021, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, cujo artigo 10 prevê: os Estados-partes comprometem-se a garantir às vítimas de racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância um tratamento equitativo e não discriminatório, acesso igualitário aos sistemas de justiça, processos ágeis e eficazes e reparação justa nos âmbitos civil e criminal, conforme é pertinente. Racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Todos esses espécies do gênero lato sensu, racismo, cuja Constituição, como eu disse anteriormente, no artigo 5º, inciso 42, estabelece a imprescritibilidade. Dessa forma, presidente, me parece que, ao interpretar, e é a primeira vez que o plenário do Supremo Tribunal Federal analisa a questão da imprescritibilidade da injúria preconceituosa, da injúria racial, e faço aqui questão de parabenizar o eminente ministro Edson Fachin, de afetar o plenário essa questão, essa importantíssima questão, ao interpretar que todas as formas de discriminação racial, todas as formas de racismo são imprescritíveis, estaremos dando efetiva e real aplicação à Constituição Federal, que busca proteger grupos vulneráveis contra atos de segregação que pretendam inferiorizar seus membros. E aqui foi exatamente isso, um ato de segregação ofensivo que buscava inferiorizar a vítima. Portanto, presidente, com essas fundamentações, novamente pedindo vênia à divergência, acompanho integralmente o eminente ministro relator para denegar a ordem de habeas corpus, considerando imprescritível a injúria racial, também conhecida como injúria preconceituosa, prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso? Presidente, também eu vou pedir todas as vênias ao eminente ministro Cássio Nunes Marques para me alinhar à posição do ministro Luiz Edson Fachin. Eu pretendo ser muito breve, porque estou de acordo com os argumentos expendidos por Sua Excelência e agora endossados e complementados pelo ministro Alexandre de Moraes. E essa é uma questão que nós devemos tratar com grande cuidado. Ao longo da história republicana brasileira, houve 3 posições distintas em relação à questão racial. Num primeiro momento, chocante que possa parecer, prevaleceram as teorias vindas da Europa de que havia raças superiores e raças inferiores e uma crença de que uma sociedade mestiça não poderia progredir, e houve tentativas de branqueamento da população, tese que contou com o apoio de intelectuais expressivos como Silvio Romero, Euclides da Cunha, Oliveira Viana e Monteiro Lobato.
Hoje em dia já não há mais quem professe abertamente essa crença, mas aqui e ali, vez por outra, a gente ainda encontra gente que pensa assim. Uma segunda fase, uma segunda posição que prevaleceu durante muito tempo, talvez até pouco tempo no Brasil, foi a tese do humanismo racial brasileiro, para usar uma expressão do professor Adilson Moreira, que é essa crença de que nós somos efetivamente uma sociedade miscigenada e que, portanto, não há racismo aqui, porque somos todos, em alguma medida, miscigenados e que adotarem-se políticas de ações afirmativas, de ação afirmativa, seria uma racialização da sociedade brasileira, uma importação de algo que não é inerente à nossa formação. Essa é uma visão, enfim, acho que merece crítica igualmente, porque quem conversar 15 minutos com uma pessoa negra, ela lhe dirá quantas vezes, cotidianamente, a cor da pele é que fez a diferença no tratamento que essa pessoa mereceu. Eu mesmo tive uma juíza maravilhosa que trabalhou comigo, a doutora Adriana Cruz, em que ela narrava, a história era curiosa, que o pai dela ensinava os filhos a estarem sempre bem vestidos e nunca correrem na rua, para não correr o risco de se supor que tivessem feito alguma coisa errada. Vocês imaginem, portanto, o que é você crescer sob a intimidação de que em algum momento possa sofrer algum tipo de agressão ou de visão discriminatória. E acho que, finalmente, presidente, com atraso, mas não tarde demais, nós estamos assumindo o racismo estrutural da sociedade brasileira e começando a enfrentá-lo efetivamente, porque o diagnóstico adequado é o primeiro caminho para qualquer tipo de cura. E, portanto, ao reconhecer esse racismo estrutural, o próprio Supremo Tribunal Federal validou as políticas de ação afirmativa no acesso às universidades, depois validou as políticas de ação afirmativa no acesso aos cargos públicos, e acho que nós não podemos ser condescendentes com essa continuidade de práticas e de linguagem que reproduzem o padrão discriminatório. E aqui é importante assinalar, porque todos nós precisamos nos policiar, que não é só a questão da ofensa. Até a linguagem naturalizada, muitas vezes, embute um preconceito que conscientemente a gente não percebe e, eventualmente, reproduz involuntariamente, e nós temos que nos policiar quanto a isso, e também quanto ao que, de novo, o professor Adilson Moreira identificou como racismo recreativo, que é a crença de que, se for humor, não tem problema, porque não há malícia, quando, na verdade, o que se está fazendo é reproduzindo um preconceito estrutural e, de certa forma, procurando perpetuar uma dominação social que é manter a população negra em posição de subalternidade. Portanto, é preciso ter cuidado, não apenas com a ofensa, mas com a linguagem de uma maneira geral. Mas aqui a ofensa foi ostensiva e, portanto, inocultável quando a referência foi no sentido, o ministro Alexandre acabou de ler, É só para rememorar, ministro negrinha, Alexandre. nojenta, ignorante e atrevida. Como é que é? Negrinha, nojenta, ignorante e atrevida. Portanto, a depreciação... Permite, ministro, Claro. isso porque a vítima estava trabalhando no posto, exercendo a sua função de frentista, ainda estava servindo e trabalhando para a ofensora. Portanto, patroa? nós estamos todos no Brasil Ela era precisando empregada. passar por um processo, Uma pessoa de carro, né? nós estamos todos precisando passar por um processo de reeducação nessa matéria. E quando eu digo todos, é para a gente ter também a autopercepção de quando nós, eventualmente, reproduzimos comportamentos indesejáveis. De modo que eu penso que a condescendência aqui de considerar uma prescrição reduzida e impedir
a possibilidade da repreensão adequada seria uma má solução. Ainda quando se admitisse a possibilidade de mais de uma interpretação razoável pela literalidade dos textos, penso que a Constituição impõe a interpretação que ajuda no enfrentamento ao racismo estrutural brasileiro. Portanto, cumprimentando o ministro Luiz Edson Fachin, eu estou e pedindo todas as vênias ao ministro Cássio Nunes Marques, que não tenho nenhuma dúvida que não esposa, evidentemente, nenhum desses comportamentos reprováveis, portanto, são visões jurídicas diferentes. Eu estou acompanhando o relator. Muito obrigado, ministro Roberto Barroso. Vossa Excelência também denega a ordem. Agora, colho o voto de Sua Excelência, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber. Ministra Rosa Weber, só o som. Só liberar o som. A imagem já está ótima, com o som fica melhor. Presidente, eu estou vivendo aqui uma situação terrível, porque eu estou com 2 computadores e peço excusas por ter ficado afastada agora em parte do segundo tempo, mas na verdade estava aqui e tive que pegar o notebook, o computador do gabinete não se conecta à sessão por Zoom e agora, por isso é que eu estava com os dois... os dois, então não estava conseguindo ligar som. Mas ministra Rosa, a partir do dia 3 de novembro, esse problema desaparece, estaremos, graças a Deus, todos juntos e unidos aqui no plenário. Sem dúvida. Presidente, eu renovo meus cumprimentos a todos. O que se discute já nesse habeas corpus, né, já ficou bem evidenciado. Na verdade, há uma pretensão de extinção de punibilidade pela redução do prazo prescricional em função do implemento da idade, os 70 anos, por parte da paciente, e o STJ entendeu que o crime de injúria racial é imprescritível. Então, essa é a discussão. Prescreve ou não o crime de injúria racial. Eu tenho um voto bastante alentado, senhor presidente, em função do horário, para permitir que todos votem, eu vou me limitar a dizer que eu entendo que esse crime de injúria racial carrega um componente valorativo inerente ao âmbito conceitual do racismo. Ou seja, é dizer, né, as ofensas, os insultos terríveis, né, gratuitos, inadmissíveis, que agora foram repetidos, né, para que todos rememorássemos a hipótese fática, essas ofensas, esses insultos decorrentes da raça, da cor, da religião, da etnia, da procedência nacional, sem dúvida configuram, como disse, o crime, se insere no âmbito conceitual do racismo e, por isso, também a esse crime de injúria qualificada pelo racismo incide a cláusula constitucional da imprescritibilidade, da inafianciabilidade, nos termos do artigo 5º, 42 da Constituição Federal. Eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator, pedindo vênia às compreensões contrárias. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Concedo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, todos que nos acompanham. Bem rapidamente, para facilitar a conclusão do julgamento, cumprimento as manifestações orais inicialmente, a partir do Procurador-Geral da República, embora já iniciado há algum tempo esse processo, daqueles que se manifestaram, do eminente relator, com a sensibilidade de trazer um tema tão importante a julgamento, e também cumprimentando os votos proferidos e também o voto do qual eu vou divergir, de Sua Excelência o ministro Nunes Marques, porque acompanha o relator. É como voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Dias Toffoli. Concedo a palavra agora à Sua Excelência, nossa decana, a ministra Carmen Lúcia.
Senhor presidente, também renovo os cumprimentos a todos os senhores ministros e com as vênias do ministro Nunes Marques, também pontuo ser o meu voto convergente com o entendimento do ministro Edson Fachin. Acho, senhor presidente, que este é seguramente um dos temas mais graves e da crueldade exposta na sociedade brasileira, que é de manter ainda hoje um racismo que é causa de tantos crimes, e neste caso o crime é contra a humanidade. Não é apenas a pessoa que sofre e que passa pelo constrangimento e que é vítima do crime, mas todo e qualquer ser humano dotado de sensibilidade haverá de se achar atingido em sua dignidade, porque aqui não é a dignidade de uma pessoa, mas é a dignidade do humano, que neste caso é atingido pelas práticas. No caso brasileiro, isso é de uma gravidade enorme, porque há uma camuflagem ainda de que nós vivemos uma sociedade na qual o preconceito é enorme, são muitas as formas de preconceito, a ministra Rosa Weber acaba de lembrar, o preconceito contra pessoas negras é muito maior, e eu trago em meu voto, de que não farei leitura, que pelo Atlas da Violência, por exemplo, em 2018, nós tivemos os negros, a soma de pretos e pardos, segundo classificação do IBGE, representaram 75,7% das vítimas de homicídio, com uma taxa de homicídio enorme e, comparativamente com aqueles que não estão nesta classificação do IBGE, para os quais a taxa corresponde a 13,9% por 100 mil habitantes. Isso evidencia que, para cada indivíduo não negro morto em 2018, 2,7 negros foram mortos. Este processo é identificado entre homicídios femininos também. A diferença é enorme a atingir homens e mulheres. O preconceito, incluído aí preconceitos de outra natureza, como preconceito em razão do gênero da mulher, que quando se trata da mulher negra é ainda mais atingida, como se tem neste caso. Então, nós temos um gravíssimo problema de preconceito manifestado por atitudes racistas, que, como eu digo em meu voto, e acabo de anotar, a Constituição contraria de forma taxativa em conformidade com o que no plano internacional se põe. No caso brasileiro, isso se passa diuturnamente, e, portanto, o que eu acho é que, neste caso de preconceito pelo racismo e a prática de crimes como este, a noção de humanidade e a noção de dignidade fica comprometido para toda a humanidade, por isso é que me parece ser um crime contra toda a humanidade, que não pode, evidentemente, obedecer a nenhum critério temporal fixo de prescritibilidade, e é por isso, senhor presidente, que eu farei a juntada do voto, assinalando essa desigualdade que atinge não apenas este princípio, mas também o da dignidade humana, e estou votando, acompanhando o ministro Edson Fachin, no sentido da imprescritibilidade desses crimes, que acentuo. A prática desses crimes é enorme no Brasil, a taxa de incidência é enorme, e ela representa uma ferida, uma doença gravíssima da sociedade brasileira, que o direito precisa de remediar na forma com que se põe na Constituição, no artigo 5º, inciso 42, e na legislação. Considero, portanto, senhor presidente, o crime inafiançável e imprescritível, como está na Constituição, e, no caso específico, voto no sentido de denegar a ordem. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Colho agora o voto de sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, renovo os meus cumprimentos a todos os presentes, na pessoa de Vossa Excelência, mais uma vez. Meu voto será breve, trago um voto longo, escrito, mas eu começo dizendo que o inciso 42 do artigo 5º da nossa Constituição, quando estabelece a imprescritibilidade do crime, da prática do racismo, não definiu nenhum tipo penal. O legislador constituinte deixou essa tipificação
para a legislação ordinária. E nem poderia ser diferente, senhor presidente, porque a realidade cotidiana vai revelando novas formas da prática de racismo, e é por isso mesmo que essa tarefa tem que ser deixada ao Congresso Nacional. É por isso que a tipificação do crime de racismo não se esgota na Lei 7.716, de 89, até porque, se nós entendêssemos assim, nós estaríamos frustrando, apequenando a vontade do legislador constituinte de 1988. Por isso, eu penso, senhor presidente, que o crime de injúria racial, que foi inserido no artigo 140 do Código Penal, pela Lei 10.741, de 2003, é, sim, imprescritível, inafiançável e punível com a pena de reclusão. E observo que o Brasil se comprometeu não apenas constitucionalmente no plano interno, mas também no plano externo, pelo combate ao racismo. E o fez não apenas assinando tratados e convenções internacionais que combatem essa prática abominável, mas eu lembro, senhor presidente, que o artigo 4º da nossa Carta Magna diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, dentre outros. Inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, senhor presidente, com essa minha breve manifestação, eu voto pela denegação da ordem, pedindo vênia ao voto divergente que foi prolatado pelo eminente ministro Nunes Marques e acompanha, portanto, na íntegra o voto do relator ministro Edson Fachin. Então, Vossa Excelência também denega a ordem. Eu colhi... Bom, agora, ministro Gilmar Mendes, naquele momento ele conseguiu se conectar, não é? Estava no carro, mas conseguiu se conectar. Mas acho que agora está com dificuldade. Bom, passo então o meu voto, também repisando o que muitos aqui já afirmaram, inclusive agora com esse adendo do ministro Ricardo Lewandowski e com o início do voto do ministro Alexandre de Moraes. A Constituição Federal, nos direitos e garantias, estabelece que a prática do racismo constitui crime inafiançável. Quer dizer, a prática do racismo constitui crime inafiançável. E aqui, a ré do processo atribuiu de forma a imputar uma desqualificação humana à vítima pelo fato de ela ser negrinha. Nós sabemos que essa questão racial veio se desenvolvendo sempre no sentido da tutela das pessoas de origem afrodescendente. O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se pronunciar sobre essas ações afirmativas, e eu recordo, em nível legislativo, que houve, então, aquilo que sempre ocorre, quer dizer, a Constituição estabelece princípios e regras, e no sentido genérico, normas, que constam das declarações fundamentais, e a legislação infraconstitucional especifica aquilo que consta genericamente da Constituição. Então, a Constituição ela estabelece que é inafiançável, é imprescritível a pena, a prática do racismo nos termos da lei. E a lei, depois de inúmeras modificações, ela estabeleceu, no artigo 20 da Lei 9459/97, que o núcleo do crime de racismo consiste em praticar. Pratica-se com atos, pratica-se com a posição de cartazes, pratica-se com omissão diante de determinado comportamento e pratica-se através
da palavra escrita e da palavra falada. Aqui o crime de racismo foi praticado através de uma ofensa. E mais do que a própria concepção do que seja racismo, nós sabemos que esse conceito vem passando por uma série de mutações e está alcançando, digamos assim, um conceito com dimensão social e não meramente biológica. Não por outra razão, tem havido renovadas preocupações com os homens de carne e osso. E a proteção das pessoas, do ser humano, também, nessa evolução, admitiu que houvesse uma inclusão na Lei 716/89 de proteção de pessoas de origem judaica e as pessoas de orientação LGBTQI+. Então, a efetividade das normas constitucionais que visam a construção dessa sociedade, que já foi escravocrata, com um péssimo exemplo para todo mundo, foram 400 anos, ela, com essa promessa constitucional, só se pode tornar efetivo esse comando constitucional, não só através da especificação em abstrato do crime de racismo, mas da punição. E, assim, falando da aplicação da lei, da punição, eu rememoro que a primeira turma afirmou a imprescritibilidade da injúria racial, merecendo a confirmação pelo plenário desta Casa, como foi o caso do ARI 983531, da relatoria de Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, julgado na primeira turma em 28 de agosto de 2017, quando ainda eu tinha o grande prazer de pertencer àquele colegiado. Foi o caso daquele jornalista, Paulo Henrique Amorim, que, em referência a Heraldo Pereira, afirmou se tratar de um negro de alma branca, e mais de que não conseguiu nenhum atributo para fazer tanto sucesso, além de ser negro e de origem humilde. E, por isso, foi condenado, tanto pelo STJ quanto pelo Supremo Tribunal Federal. Por essas razões, e pelo mais que da história consta, eu peço todas as vênias também a Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, para acompanhar o voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin e denegar a ordem. E, com isso, eu proclamo o resultado. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, denegou a ordem, vencido o ministro Nunes Marques, que a concedia para reconhecer a extinção da punibilidade da paciente pela ocorrência de prescrição. Senhores ministros, senhoras ministras, principalmente senhores servidores, porque hoje é o dia do servidor. Senhoras servidoras, senhores servidores aqui do plenário, já tive, como disse, a oportunidade de saudá-los em manifestação própria, mensagem própria antes do início da sessão, tanto aos servidores e servidoras do Supremo Tribunal Federal, como também do CNJ. Então, agradecendo principalmente a esses servidores, a esses colaboradores, me recordando de uma passagem do professor Barbosa Moreira, que citava um poema de um poeta inglês, John Donne, sobre "No man is an island", nenhum homem é uma ilha, e nós também não somos ilhas. Nós só trabalhamos e mostramos a eficiência do Supremo Tribunal Federal através, exatamente, por meio dessa colaboração dos servidores que hoje nós festejamos o seu dia. E com esses agradecimentos, eu encerro a sessão de hoje, esperando encontrá-los com muita alegria e, pessoalmente, no dia 3, na próxima quarta-feira, para prosseguirmos com o nosso trabalho. Bom fim de semana a todos. Está encerrada a sessão.